Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre a centralização de uma div, ou seja, como que você pode centralizar uma div, tá certo? Então eu deixei aqui praticamente pronto o nosso documento, então eu coloquei aqui a sintaxe básica do HTML, e aí você apenas pausa o vídeo, copia e logo em seguida você despausa o vídeo, né? E dá uma continuidade aqui junto comigo. Bom, vamos imaginar que você já pausou o vídeo, copiou e agora você está dando uma continuidade. Vamos salvar o nosso arquivo? Ctrl S. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Eu vou colocar o nome de page.html. Deixa eu aproximar para você poder enxergar direito. Então, esse aqui é o nome do nosso arquivo, page.html. Tá certo? E aí podemos salvar o nosso arquivo. Ele já está pronto. E aí você vai na sua área de trabalho e procura por esse arquivo. Ele está aqui, ó, page. 2 cliques em cima desse nosso arquivo e aí vamos ver o que aparece aqui no navegador. Então, por enquanto, o que nós temos é como centralizar uma div, que é o texto que eu coloquei aqui no meio da div. Tá certo? E o nosso título, centralizar uma div, que aparece aqui na parte superior. Que é esse carinha aqui. Tá bom? Então vamos lá. Para poder fazer esse nosso trabalho, a gente vai também utilizar o CSS. Então, abaixo da linha do título, que é a linha 3 aqui por enquanto, eu dou um clique e eu vou colocar aqui os delimitadores da nossa linguagem CSS. Então, eu coloco assim. E aqui dentro, dos delimitadores do CSS, que inicia aqui e termina aqui, eu vou colocar tudo aquilo que diz respeito à aparência da minha página. Tá? Vale lembrar que eu posso utilizar o nome de divs, quer dizer, o nome das tags, eu posso utilizar o ID, eu posso também utilizar uma classe. Tá ok? Então, para começar, eu vou fazer assim. O body, que é o corpo, ele vai ter uma cor de fundo, que é o background color, um cinza bem escuro. Tá bom? Então vamos começar assim. Agora, a nossa div, que é o ID box, né? Toda vez que você quiser identificar no CSS o atributo ID, você coloca hashtag e o nome que você colocou aqui, ó. Tá? Ok. Vamos supor que a nossa div ela vai ter a cor branca. Então, background color, que é a cor de fundo, eu vou colocar como branco. E aí, eu vou colocar aqui também uma dimensão para a nossa div para que a gente possa enxergá-la com um pouco mais de facilidade. Então, eu vou colocar aqui o width, que é a largura, vai ter 400 pixels e de altura ela vai ter 300 pixels, tá bom? Então, é praticamente isso que a gente precisa para que a gente possa perceber quais foram as mudanças que nós provocamos no nosso arquivo. Então, você copia com calma, tá ok? Nós sabemos que o nosso body, que é o corpo, ele está com a cor de fundo cinza, é um cinza escuro. A nossa div ela tem a cor de fundo branca, tá bom? E tem a largura de 400 pixels e a altura de 300 pixels. E aí, voltando para o seu navegador, você pode pressionar F5 e ver qual foi a mudança que você provocou. Então aí está. Nós temos um fundo cinza escuro e temos uma div com a cor de fundo branca, tá bom? Aí eu volto para o nosso arquivo e aí vamos fazer o seguinte. Não sei se você percebeu, mas o nosso texto ele está encostando aqui nos limites da div. Eu gostaria que você tentasse afastar esse texto pelo menos um pouco, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a propriedade padding. O que seria o padding? O padding é o espaçamento que você está promovendo dentro da div, tá bom? Algumas pessoas chamam o padding de margem interna. Eu vou colocar aqui um valor até alto, né, de 50 pixels. Quando eu coloco padding assim, ó, apenas a palavrinha padding, 2 pontos e um valor, eu estou dizendo que esse padding ele está sendo aplicado para as 4 direções, ou seja, para cima, para a direita, para baixo e para a esquerda. Então eu vou salvar esse nosso arquivo apertando Ctrl S e aí voltando para o navegador eu aperto F5. Então veja o resultado causado pelo padding, né?
você deu um espaço dentro da div de 50 pixels para todos os lados. E esse foi o resultado que você conseguiu obter, ok? Então, beleza, até aqui, tudo bem, tá simples por enquanto. Aí você volta para o seu arquivo e vamos supor que você queira colocar essa div no meio da tela. Para isso, você vai utilizar margem, dois pontos, tá? Eu vou trabalhar com a margem. A margem é o espaço que fica fora da nossa div, tá bem? Eu vou colocar assim, ó, 0, espaço, alto, apenas isso. Eu vou pressionar Ctrl S. Então, margem 0 alto, eu estou dizendo, olha, eu estou removendo todas as margens, né? Estou colocando 0, só que de forma automática, ou seja, para todos os lados está 0. De alguma forma, é como se eu estivesse forçando o nosso elemento a ficar no meio, né? Então, voltando aqui para a gente poder ver, eu aperto F5. Então, tá aí, né? Digamos que tem 0 aqui e tem 0 aqui. Então, eu estou forçando, ele fica aqui no meio, né? Se eu colocasse um valor, por exemplo, 50 pixels, vamos ver o que acontece. Olha lá, ele desce um pouquinho, tá? Então, seria o nosso 50 pixels assim, ó, né? É um pouco estranha essa anotação, mas esse primeiro valor aqui, se você mexer com ele, né? Então você vai fazer ele descer um pouquinho. Então 200 pixels para a gente poder ver, olha lá, ele desce um pouco mais. E se colocar mais ainda, ele vai descer um pouco mais, tá? Ok, então. Normalmente a gente deixa apenas 0. Por quê? Porque aí o nosso elemento ele fica centralizado. Só que ele fica encostando aqui ainda na parte de cima, tá? Se você quiser que ele baixe um pouquinho, você coloca um valor aqui. Por exemplo, 50 pixels, como eu havia dito, um pouquinho mais atrás, né? Então tá aí. Agora fica uma pergunta, Fábio, e se eu quiser, deixa eu remover aqui de novo. E se eu quiser que a nossa div ela encoste totalmente aqui na parte superior? Você pode ver que aqui nós temos um espaço. E mesmo que você não esteja percebendo com facilidade, existe um espaço aqui. O que seria isso? Esse espaço é o espaço que o navegador ele impõe automaticamente ao nosso documento. Então, automaticamente, ele está dando para a gente aqui uma certa margem. Tá? E para você poder remover essa margem, você faz assim. Ó. Você coloca asterisco. Ok? Esse asterisco significa que você está, digamos assim, pegando tudo que você tem aqui dentro. Tá? Então, asterisco. Aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que, no geral, né, assim, no geral do meu documento, o padding vai ficar zerado e a margem vai ficar também zerada, tá bom? Então, é isso. No geral, a nossa margem é 0 e, no geral, a nossa padding também é 0. Aí, F5 para poder recarregar e você vê aqui, ó. Você pode ver que ele encostou aqui no topo. Tudo bem? Agora, vamos supor que, no geral, você quisesse também colocar um tipo de fonte. Então, fonte-family, dois pontos, eu quero colocar, por exemplo, calibre, vírgula, sans serif, que é uma família genérica de fontes que são parecidas com a fonte calibre. Então, caso não seja encontrada essa fonte no PC da pessoa, ele vai procurar qualquer fonte dessa família, né? De fontes aqui que são parecidas com o calibre, na verdade. Ctrl S para salvar o nosso arquivo, aí você volta aqui e vê o que acontece. Teve uma mudança bem pequena aqui, mas teve. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho o nosso texto, então, no geral, vamos supor que o font size vai ser de 40 pixels. Então, no geral, font size 40 pixels, você pode perceber aqui o nosso texto ele já fica aqui com o tamanho de 40 pixels. Tá? Isso aqui é no geral. Beleza? Então, se você colocar, por exemplo, aqui no seu documento, eu tenho um texto aqui dentro da nossa div e, de repente, eu vou ter aqui uma segunda div, digamos assim. Eu vou copiar isso aqui e vou colar um pouco mais embaixo. Vou colocar como box 2. E aqui eu vou colocar como texto 2. Então, texto 2. Tá bom? E aqui eu vou aproveitar que eu tenho o box aqui.
colocar uma vírgula, hashtag box2. Tá? Só para a gente poder ver o que aconteceu. Então aí está. Eu tenho o nosso primeiro box, que é esse carinha aqui, e o box 2, que é esse carinha aqui. E ambos têm praticamente a mesma formatação. Por isso que eu coloquei a vírgula e eu aproveitei e coloquei a nossa outra div aqui. Certinho? Apertando Ctrl S, você salva as alterações que você fez e você volta aqui no navegador e aperta F5. Então aí está. Eu tenho a minha primeira div e aqui a minha segunda div. É como você pode ver, o texto para ambas as divs são praticamente os mesmos. Por quê? Porque no geral, aqui em cima, no geral, eu estou aplicando Font Family Sans Serif, caso não encontre calibre, ou calibre, caso ele encontre calibre. Vale lembrar que quando você coloca uma fonte aqui, é ela que será procurada no computador do usuário. E caso ela não seja encontrada, vai ser procurada uma fonte parecida. Por isso que eu uso Sans Serif. E aqui do lado eu tenho o font size de 40. Eu vou colocar aqui 30 para você poder ver que realmente esse geral aqui ele faz diferença. Tá? Ctrl S para salvar o nosso arquivo e voltando para o navegador eu aperto F5. Você pode ver que ele mudou aqui em cima e mudou aqui embaixo. Tá? Caso você queira colocar, por exemplo, deixa eu só reorganizar isso aqui para você poder enxergar com uma maior facilidade. Então, caso você queira colocar, por exemplo, uma cor, né? Tipo um azul. No geral, as cores, né, para os nossos textos ficarão azul. Então, eu coloquei aqui no geral, color azul. Tá? Voltando aqui F5, olha lá, azul e azul. Tá bom? Então, fica aí a dica para você poder trabalhar com a centralização da div, né? Para isso, você sempre vai utilizar aqui, no caso, o margem 0 alto. Caso você coloque um valor aqui, tipo 20 pixels, você sabe que ele vai distanciar um pouquinho a div de cima para baixo. Apertar F5, você pode ver aqui que ele já deu uma diferenciada, né? Olha lá, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E caso vocês tenham conseguido reproduzir com facilidade, caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixe um comentário um pouco mais embaixo, porque o comentário com certeza ajuda bastante na divulgação do canal. Caso você ainda não é inscrito no nosso canal, ou melhor, caso você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. E aí você vai com certeza acompanhar um pouco melhor os nossos vídeos. Assim que forem lançados, você também estará tendo essa novidade aí em primeira mão, digamos assim, né? Então, beleza? Espero que tenha te ajudado esse vídeo aí. Eu pensei em colocar esse conteúdo porque tem gente que me pergunta sobre isso. Eu espero que, se você não sabia fazer a centralização, você tenha aprendido nesse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.